Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa, eu sou coordenadora de pesquisa e desenvolvimento no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. E a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento hoje é o setor que está responsável pela implantação de BIM em projetos e obras, né, mais em projetos, por enquanto, do que de obras, no Estado, né, no DR, que é o contratante das obras de rodoviárias, né. Então, a gente vai apresentar um pouquinho hoje para vocês sobre como que está o nosso plano de implantação de BIM no DR do Paraná, né? E também, principalmente, né, no enfoque do caderno BIM para obras de infraestrutura, né? Como que foi esse procedimento para a gente chegar nessa padronização de informações para poder fazer as contratações, tá? Então, a nossa apresentação, a gente está mostrando mais ou menos uma linha do tempo do que desde que veio lá do decreto, né, com a chegada da estratégia BIM-PR, né, que é mais ou menos como a estratégia BIM-BR, mas só que focada para o Estado, né. Nós temos, em 2019, quando começou a implantação da estratégia no DR, né, a gente tinha, para início, a gente fez aquisição de alguns hardwares, né, algumas workstations, por enquanto era em número um pouco mais reduzido, né, e também de softwares. A gente fez uma aquisição da EC Collection, da Autodesk, né, e começou a trabalhar até junto, o Pedro da Autodesk está aí, a gente fez termos de cooperação, né, para começar a implantar o processo, né? Então, dentro dessa questão da estrutura física, né, a gente teve essas aquisições de hardware e de software, né? E a parte de capacitação também, a gente fez alguns eventos e treinamentos, mais inicialmente para o nivelamento de conhecimento, a parte conceitual. Com relação à organização dos dados, a gente ainda não tinha muito uma clareza de como que isso seria feito, porque, como o pessoal já estava comentando nos painéis hoje de manhã, a gente teria que mudar toda a questão de fluxos justamente dos processos, né, da forma como a gente trabalhava até então, para poder trabalhar com a incorporação do BIM, né? Então, no DR do Paraná, a gente contrata, né, são as empresas projetistas, elas são terceirizadas, o órgão contrata para que elas façam o projeto. Então, a gente precisava ter uma organização de como que a gente ia especificar o que precisava vir nesses projetos, né, dentro do termo de referência, dentro das especificações da contratação, e como que a gente ia receber isso, sendo que dentro do DR, a gente, naquela época, ainda não estava dividido assim, né, mas hoje a gente tem uma divisão que temos o fiscal, né, do projeto, do contrato, e temos também uma supervisora de projetos que atua dentro do órgão, né? Então, a gente precisava organizar como que tudo isso seria feito, né, dentro de todos esses entes que estariam atuando nos contratos, né? Então, como eu comentei, né, seguindo o que estava inicialmente lá na estratégia BIM-BR, né, o governo do Estado do Paraná fez o decreto para a estratégia BIM-PR, né, e o governo estadual nomeou um comitê gestor e um grupo técnico, né, que é o GTEC, que é constituído pelos órgãos que contratam, né, que seriam os órgãos que contratam obras e projetos de edificações, enfim, no nosso caso, obras de infraestrutura rodoviária. Né? E isso, né, dentro do DR, a gente organizou, então, o nosso grupo técnico, né, nosso GT de InfraBIM, que a gente chama, né, que é a parte de infraestrutura, e também temos a parte de SIG. Né? Dentro desse grupo, a gente procurou colocar servidores de diversos setores, né, da parte de planejamento, da parte que atua os fiscais de obras, da diretoria de operações, que é a diretoria que faz a parte de conservação da malha rodoviária, né, para a gente poder, em todas as etapas que a gente estivesse implantando e com as diversas soluções diferentes que a gente poderia ter alguém que tivesse conhecimento na área para a qual a ferramenta seria aplicada. E dentro da CPD, também, que é a Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento, a gente começou a montar o nosso laboratório de BIM, né, o LabIM do DR, que até pela falta, né, de servidores, acredito, se tiver pessoal aqui de órgão público, deve saber, né, que a gente vem sofrendo com uma redução de número de servidores e um constante aumento de terceirização. Né? Então, a gente tem, né, por exemplo, lá no nosso setor, que fica lá na sede, por exemplo, só tem eu de servidora, né, a Melissa, que vai falar depois, ela é nossa consultora de BIM, que já estava, inclusive, fazendo esse trabalho antes de eu chegar na coordenadoria. E aí a gente tem, né, os estagiários, residentes técnicos, mas assim,
não temos servidores suficientes para que a pessoa possa só se dedicar para isso, né? Então, esse é um problema que eu vejo que a gente tinha nessa época, né? Até agora, e acho que vai continuar tendo. Mas, assim, aproveito aqui também para falar que e a questão dos técnicos, que esses consultores, essas supervisoras de projeto que são terceirizados, eles também têm contribuído, né, com o conhecimento que eles têm, porque geralmente são eles que vão estar atuando mais diretamente aí com os modelos, né? Então tem uma reflexão que eu fiz, né, depois que eu entrei na coordenadoria, que é que o papel de todo mundo não necessariamente vai ser mexer no software, né? Trabalhar com o software, mexer no modelo, né? Algumas pessoas vão ter um trabalho um pouco mais de gestão, né, da informação, de verificar como que são feitos os processos e o que pode ser aplicado com eles, as diferentes potencialidades que eles podem ter, né? Então, às vezes, nós, como servidores do Estado, vamos acabar tendo mais um papel assim, gerencial do que, de fato, modelar, né? A Melissa comentou no painel hoje de manhã que a nossa estratégia sempre está baseada, então, nos pilares de pessoas, né, tecnologia e processos, né, e como que a gente vai ter esses 3 itens para estabelecer os nossos procedimentos para contratações e elaboração de projeto. Mais para frente, né, hoje a gente já começa a discutir alguma questão da utilização de BIM em obras, né? Para a infraestrutura no DR do Paraná, a gente ainda está estudando como que isso vai ser feito, porque a gente está mais na fase de aplicações em projeto, né? Pelo menos lá no Paraná e na parte de infraestrutura, né? Depois a Melissa vai falar que a gente tem algumas contratações em andamento, que já tinham essa previsão de elaboração do projeto em BIM, né? Algumas delas são contratações integradas, o que acaba, pelo tempo de elaboração de projeto, que é mais reduzido, acaba dificultando um pouco, né? Mas aí a gente vai tentando encaixar, né, na medida do possível, dentro dessas contratações, para a gente ir aos poucos evoluindo. Este é o caderno BIM, então, de infraestrutura rodoviária, que foi publicado no ano passado, né? Ele foi fruto de um trabalho conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, lá do Estado do Paraná, porque eles já estavam trabalhando como os líderes, né? Os atores principais na estratégia BIM do Paraná, né, principalmente na parte de edificações, né? Então, aí, depois de um tempo, né, que já tinha saído o caderno de BIM para edificações, conseguiu-se consolidar as informações para o caderno de infraestrutura, que é o elemento que a gente está utilizando como nossa base para a contratação de projetos em BIM, né? Então, assim, obviamente, vai ter algumas questões que, em função do projeto, em função do local, vai ter suas particularidades, né, que aqui não, aqui é um elemento genérico para todas as contratações, e as particularidades da contratação vão estar especificadas num termo de referência, e depois elas podem ser ainda, né, refinadas no plano de execução BIM, né, quando inicia o contrato. Então, aqui a gente tem a estrutura, né, do que tem no conteúdo lá do nosso caderno BIM, né? Ele está disponível lá para quem ainda não conhece, ele está disponível no site, tanto no site do DR, acho que, quanto no site do bim.gov.br, né? Isso. E aí a gente tem como informações principais a divisão, né, daquilo que vai ter, dos elementos que vão ter no projeto e quais são os níveis de informação e níveis de detalhes que eles podem estar apresentados, né? E aí a gente, algumas coisas a gente ainda está refinando daquilo que realmente é necessário ser exigido em projeto, que vai trazer uma informação que vai contribuir para alguma coisa, né? É o que a gente estava discutindo antes, né? O que vale a pena modelar? Né, o que eu vou ganhar com essa modelagem? Né? Então, assim, o caderno, eu acho que ele é um elemento que vai ter atualizações constantes à medida de que a gente vai contratando e verificando o que realmente é necessário e o que realmente está tornando a nossa contratação melhor. Então, aqui está mostrado, mais ou menos, como que foi estabelecido lá no caderno, né? A gente tem essas tabelinhas com os níveis.
para a maioria das disciplinas, né, então foi dividido. Aí é claro que a gente, quando nas contratações que a gente fez até o momento, né, a gente não fez exigências 100% daquilo que deveria ser modelado, né? A gente teve um pouco de negociação com os projetistas, né, no sentido de que a gente gostaria de algumas coisas que a gente achou que daria para ser modelado, né, alguns houve, com certeza, resistência, né? Existe, além da resistência, dentro do órgão, para BIM, para infraestrutura, em função de que obra de infraestrutura é uma obra linear, atravessa regiões com características geológicas, geotécnicas muito diferentes, então o pessoal acha que não é possível você representar toda essa variabilidade de características no modelo, né? Então, há uma grande resistência do pessoal falar BIM para infraestrutura. O pessoal ainda fala, não, mas BIM só dá certo para obra, tipo obra de arte especial, né? Que são as pontes, os viadutos, ou para uma edificação. Para obra linear não vai dar certo. Então, assim, a gente tem essa resistência dentro do órgão e as projetistas também de infraestrutura, elas têm uma sistemática de trabalho que elas já estão muito habituadas, né? E elas tiveram também, a gente ainda, né, tá com um pouco ainda está lutando para esse aculturamento de que isso vai se tornar obrigatório em breve, até em função da nova lei de licitações, tá? E aí aqui dentro da nossa estratégia até o momento, né, a gente conseguiu já avançar para os treinamentos que antes eram só de nivelamento, de aculturamento. Agora a gente já começa a mostrar, ter alguns treinamentos no sentido de mostrar experiências daquilo que já foi realizado em outros órgãos e tentar reproduzir no DR, né? A gente tem também, como eu comentei, apoios dos termos de cooperação, que a gente fez com o DENIT, tem termo de cooperação com a Autodesk. A aquisição, aquela aquisição eu já tinha comentado, né, o que a gente tinha até o momento, né? E aí agora a Melissa vai falar, acho que tem só mais a parte do que eu gostaria de comentar aqui da revisão de normas, né? Então, na verdade, toda a nossa intenção de ter feito o estruturado dessa forma, né, foi para a gente chegar no que a gente tem. Esse daqui é do que a gente tem hoje, né? Que hoje o DR ele contratou uma empresa para fazer a revisão de algumas de suas normas técnicas, né? Então ele estabeleceu lá alguns manuais de gerenciamento de projetos, manuais de gerenciamento de obras, né? Algum tipo de projetos, que o nosso álbum tipo assim de elementos de drenagem, obras complementares, ele é um álbum bem antigo, e a gente tem uma empresa que acabou contratando, até por aquela situação que eu comentei, né, de deficiência de servidores, contratando uma empresa para fazer esse trabalho, né? Então, dentro desse trabalho, né, estava previsto a atualização desse álbum tipo, uma criação de uma biblioteca 3D com esses elementos, né? E também o estabelecimento de um padrão para apresentação de projetos, a partir do qual também está sendo desenvolvido um State Kit, que é para o Estado do Paraná, justamente para o DR, para termos um modelo de apresentação dos projetos dentro do DR, que a gente não tem, né? Então, a ideia foi criar esse modelo e já criar ele, para ele poder, dentro, né, do Civil 3D, para ele poder ser feito em BIM, né? Então, a questão dos processos, né, a gente tem o fiscal, né, do contrato do projeto, que vai se basear nas premissas do manual de gerenciamento, né? A supervisora, que é uma consultora contratada pelo DR para fazer análise, né, que vai utilizar checklists que estão para verificar o conteúdo, né, e a qualidade desse projeto, e a empresa projetista vai seguir a padronização estabelecida nessas especificações para apresentação de projeto e, na medida do possível, utilizando o State Kit, né, que ele está iniciando ainda. A gente tem um modelo assim mais para projeto, para disciplina de projeto geométrico, né, mas que a ideia é ir aos poucos evoluindo com essas definições e ir testando junto às empresas projetistas. Então, aqui a gente tem um exemplo de como que é o álbum tipo, né? Então, esse álbum tipo ele tem toda a parte de elementos, né, que repetem-se nos projetos, né? Então, geralmente são elementos de drenagem, elementos de obras complementares, né, tipo meio-fio, enfim.
E aí, esses elementos também estão sendo inseridos, já foram inseridos numa biblioteca 3D, né, já estão modelados, e aí a ideia é que a gente vai, aos poucos, alimentando esse state kit para que ele tenha aí todas as disciplinas já padronizadas de uma forma, né, num template que a empresa projetista siga e vai facilitar para as empresas e para o DR para receber esses projetos. Então, aqui é só uma demonstração, mais ou menos, de como está o State Kit hoje, né? E eu vou passar, acho que, para Melissa. Está aí certo o microfone? Tá. Para ela continuar aqui, então. Obrigada. Só para continuar, então, a gente tem a nossa proposta ali, né, do plano de implantação. Ela tinha um horizonte ali de 2019 até 2022 por conta da gestão do Estado, que ia até 2022. Então, no início, final do ano passado, início desse ano, a gente fez uma revisão dessa estratégia para um horizonte aí até 2025, considerando o decreto 10.086 de 2022, que é a regulamentação do Estado do Paraná para a nova lei de licitações. Que aí ele traz, né, todo um capítulo falando sobre a utilização do BIM pelo Estado por essas contratações de projetos e obras, e ela tem uma projeção de uma adoção gradual para o Estado. Então, né, a gente tinha já, né, porque era 2022, contratação de projetos, 2023, contratações de obras, e 2025, operação e manutenção, utilizando um CDE único para o Estado. Então, a gente tem, né, falando aqui e a gente evoluiu aí dentro desse tripé. A gente teve esse ano a renovação da contratação dos softwares que a gente tinha, né, da EC Collection, e a gente tem aí um software de processamento de imagens, pensando aí nessa parte toda de levantamento, né, utilização de drones e tudo. E a gente teve, né, uma ampliação também. Então, hoje a gente tem workstations e softwares disponíveis aí para o pessoal das superintendências regionais, tanto quanto da sede, para todas as coordenadorias. E, em relação a isso, né, pensando nessa capacitação desse grupo todo novo, a gente vai ter um treinamento desses softwares esse ano, que vai estar disponível por essa contratação, e a gente está montando uma estratégia para que a gente possa fazer procedimentos específicos, pensando em cada um desses atores, pensando no papel dos servidores dentro do DR. Então, assim, a gente sabe que, eventualmente, a gente vai fazer compatibilização de projetos utilizando naves. A gente precisa que o servidor saiba usar o naves, mas a gente não precisa que ele saiba usar tudo do naves. A gente precisa que ele saiba, né, utilizar determinado procedimento ali, mas ele precisa saber da ferramenta também. Então, assim, estamos, né, bolando aí uma estratégia para que esse treinamento seja o mais objetivo e o mais efetivo possível. Porque também, né, essas demandas de legislação e tudo, elas vêm com prazos muito curtos, né, e os nossos contratos também são curtos, então a gente, né, está meio num processo acelerado. E, dentro dessa discussão dos processos, a gente tem a reestruturação do LabIM e dá esse apoio para esses estudos todos. A gente tem a estratégia do Estado do Paraná. Então, e também, né, a Secretaria ela nos dá um apoio também, até nesse processo de implementação de um ambiente comum de dados para o Estado, de possibilidade de acesso a outras ferramentas para a gente poder entender e discutir. E a gente tem os planos, os termos de operação, e a gente vem trabalhando. Então, né, principalmente, aí, a gente tem o State Kit, que está sendo desenvolvido e está sendo atualizado com esses elementos revisados do algum tipo de drenagem para esse State Kit. Também estamos treinando uma pessoa que é do ADR para que ele possa, aos poucos, ir atualizando isso, e isso fique, né, como um passivo para o DR, ele possa tomar as rédeas desse processo, né, independente dessa rotatividade de
de pessoas, de contratados, de consultores. Então, é uma propriedade e pertence, né, ao órgão. E o catálogo do álbum tipo do DR também está sendo atualizado e sendo apropriado aí em um dos termos de operação pelo TBN2Net, né, os sólidos, e ele está também levando todo esse catálogo para dentro do software dele. E a gente tem aqui também, né, um representante de um outro termo de operação, que é o de sinalização. E a gente também vem construindo aí um conhecimento e trocando para que a gente possa entender esse processo como um todo, para poder saber receber esses projetos todos. E aí, dentro disso, a gente, então, teve uma ampliação da capacidade, né, da estrutura física, a capacitação, e a gente tem esse foco aí para esses procedimentos específicos. A organização de dados, e a gente tem hoje, dentro do ODR, uma discussão para um planejamento estratégico, com uma construção de um banco de dados, e aí, banco de dados, né, geográfico e de projetos. Então, nesse sentido, a gente está também junto com o pessoal do planejamento para poder padronizar essas informações todas. E melhor? E a parte toda dessa definição desses fluxos, né, de processos, de tanto para o fiscal enquanto gerenciamento de projetos, quanto para a empresa projetista contratada com Aderno BIM, e com esse template que a gente espera que seja utilizado, né, e as empresas possam efetivamente utilizar esse padrão, que a gente já está deixando mais próximo, né, do que a gente desejaria, justamente porque a gente sabe da dificuldade que é para uma empresa projetista desenvolver um projeto rodoviário em BIM com todas as especificações, né, necessárias aí, que a gente traz no caderno. E aí os resultados que a gente, né, espera justamente, né, são simples, na verdade, né, mas elas são demandam, né, uma série de questões e variáveis aí, né? Mas é a organização da informação para que a gente tenha uma acessibilidade desses dados, né, de uma forma confiável, e para que efetivamente no futuro a gente tenha menos aditivos, seja em projetos, seja em obras, né? E aí a gente tem hoje um portal que é do CIE, que a gente tem o nosso sistema rodoviário estadual mapeado e georreferenciado, mas a gente fazer toda essa discussão para que a gente possa integrar esse CDE com o CIE. E aí, claro, né, ter esses entregáveis e o acompanhamento do projeto, utilizando ali o plano de execução BIM. E só alguns exemplos do que a gente teve aí de experiência, considerando esses nossos projetos foram contratados, né? Então, a gente tem aí um ambiente comum de dados que hoje a gente está utilizando, que é o DOCS da Autodesk. A gente sabe, tem questões aí, né? Tem questões boas e tem questões que a gente ainda precisa entender, precisa avaliar. A gente tem uma contratação pela Celepar, junto da Estratégia BIM Paraná, de um CDE, que a princípio é para ser para o Estado, e a gente está iniciando esse processo de teste para poder saber se ele efetivamente vai funcionar como um CDE para o Estado, juntando aí, né, parte administrativa de contratação de financeiro, etc. Mas aí, né, nesse nosso meio do que a gente teve acesso, do que a gente pôde efetivamente aplicar, a gente tem aí já uma organização dessas informações, né, um plano de execução que veio já dentro de uma estrutura que a gente trouxe do caderno, então já com os usos pré-definidos, já com os NDs e NIs já pré-determinados, né, de acordo com as fases, e isso a gente está acompanhando hoje de uma forma bem próxima e bem regular, porque a gente resolveu, junto com o fiscal e junto com os projetistas, adotar uma periodicidade de reuniões semanais para que a gente possa fazer esse acompanhamento mais de perto. Esse é o fluxo, só mais ou menos para vocês saberem de onde, né, o que a gente tinha mapeado e efetivamente seria modelado em BIM e estaria em CIE. E dentro da nossa estrutura de pastas, a gente pôde fazer um paralelo de acordo com as normas,
né, da NBR 19650, o RI seria essa organização de pastas compartilhadas, publicadas, arquivadas e em andamento, e é o que a gente avalia nessas reuniões semanais. E a gente pôde ter um feedback dessa empresa projetista em relação ao state que a gente estava desenvolvendo. Claro, final do ano passado, ele ainda estava, né, bem no início, mas eles já levantaram alguns pontos e a gente já, no início do ano, começou a desenvolver também, discutindo internamente. Então, aqui é só para trazer para vocês que é o nosso próximo grande desafio, e é em relação à ponte de Uratuba. E foi finalizada agora, né, teve o contrato, as licenças ambientais saíram faz pouco tempo, então agora vai iniciar esse processo todo de desenvolvimento, né, do projeto e com uma empresa supervisora contratada. Então, a gente está discutindo aí, né, pretende ter esse fluxo de processo aí desse trabalho definido para que a gente possa ter esse contrato aí o mais bem feito, né, e com resultados mais palpáveis possíveis. E é só para compartilhar com vocês que a PR 280 ela foi contratada em BIM, ela era um RDCI, e o fiscal ele era de obra, ele não lidava com o projeto efetivamente, e ele não tinha ainda acesso a software, acesso a computador, acesso a nada. Mas a gente recebeu o modelo federado da empresa e a gente pôde compartilhar com ele para que ele pudesse visualizar os elementos que tinham sido modelados já com as suas propriedades e já considerando a estrutura do caderno para poder ver lá na obra e ver e conferir. Então, né, foi uma forma de compartilhamento pelo viewer, era gratuito, então ele viu ali, pôde ver no momento que ele precisava. E era isso. Desculpem o atraso.